Isaías capítulo 11. O reino do descendente de Davi. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. O amor referente a Yahvé será a fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Antes, julgará com retidão e carinho todos os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, usará a sua palavra como se fosse um cajado, ferirá a terra e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. A justiça será como uma faixa em seu peito e a lealdade o seu cinturão. O lobo conviverá com o cordeiro e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão junto pelo campo, e uma criança os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, seus filhotes dormirão lado a lado, e o leão comerá palha como boi. Os bebês brincarão tranquilos, próximos ao esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, porquanto toda a terra se encherá do conhecimento de Yahvé, o Senhor, assim como as águas cobrem o mar. O retorno dos dispersos. Naquele dia, a raiz de Jessé, que se ergue com um sinal para os povos, será procurada pelas nações, e a sua morada se cobrirá de glória. Naquele dia, Yahvé estenderá o braço pela segunda vez para resgatar o remanescente do seu povo que ficou na Assíria, no Egito, em Patros, no Alto Egito, em Cush, na Etiópia, em Elião, em Senaar, na Babilônia, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma espécie de bandeira para as nações e reunirá os banidos de Israel de todas as partes, reunirá o povo disperso de Judá desde os quatro cantos da terra. E cessará o ciúme de Efraim. Os adversários de Judá serão exterminados. Efraim não tornará a ter inveja de Judá, e Judá não voltará a hostilizar a Efraim. Ambos se infiltrarão pelas encostas da Filístia. A oeste, juntos, saquearão o povo do leste. Edom e Moabe se renderão ao seu domínio, e os moabitas se lhes submeterão. Yahvé secará o golfo do mar do Egito, por meio de um vento muito forte, varrerá com a mão o rio Eufrates, e o dividirá em 7 riachos, a fim de que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho para o remanescente do seu povo que for deixado na Síria, da mesma maneira que houve um caminho para Israel no dia em que saiu em liberdade da terra do Egito. Isaías capítulo 12. Salmo de ações de graças. Então dirás naquele dia: louvo-te, ó Yahvé, meu Deus, porque embora tivesses estado irado contra mim, a tua fúria cessou, e agora me concedeste o teu consolo. Eilo, Deus é a minha salvação, sinto-me inteiramente confiante, de nada tenho receio, porquanto Yahvé, sim, o Senhor, é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com o coração repleto de alegrias, tirareis água pura das fontes da salvação. Exclamarei naquele dia: louvai a Yahvé, invocai o seu nome, proclamai entre todas as nações os seus feitos, fazei saber que o seu nome é excelso, maravilhoso. Salmo de Ai, cantai louvores a Yahvé, pois ele tem realizado obras prodigiosas, sejam isso sabido no mundo inteiro. Brandai com júbilos, exultai, ó habitantes de Sião, que é Sião, porque magnífico é o santo de Israel entre o seu povo. Isaías capítulo 13. Oráculo contra a Babilônia. Advertência contra a Babilônia que Isaías ben Amotes, filho de Amós, recebeu em visão. Alçai um estandarte sobre vós para eles, acenai-lhes com a mão, a fim de que possam entrar pelo portão dos nobres.
Quanto a mim, eu mesmo ordenei aos meus santos e valentes para executarem a minha ira. Portanto, eis que já convoquei meus guerreiros, os que se alegram com meu triunfo. Eis que já se ouve um tumulto sobre os montes, semelhante ao de uma grande multidão. Vozerio agitado de reinos e nações reunidas. É Yahvé, o Senhor dos exércitos, reunindo um exército para a guerra. Ei-los que vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus, Yahvé e as armas do seu furor para destruírem a Babilônia inteira. Pranteai, pois o dia do Senhor está próximo e chegará com grande destruição da parte de Shaddai, o Todo-Poderoso. Por esse motivo, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os seres humanos se derreterá de temor. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão, os homens se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão uns para os outros com o semblante atônico e aterrorizados. Seus rostos estarão como que abrasados de vergonha. Eis, portanto, que está perto o dia de Yahvé, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e exterminar dela todos os seus pecadores. Com efeito, as estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz, o sol nascente escurecerá e a lua não dará a sua claridade costumeira. Hei de castigar o mundo todo por causa da sua iniquidade. Hei de pôr fim à arrogância dos soberbos, humilharei a altivez dos tiranos e cruéis. Farei com que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, a terra se moverá do seu lugar, em virtude da ira de Yahvé dos exércitos no dia do furor do seu juízo. Como uma gazela que foge à perseguição, como a ovelha que ninguém recolhe do aprisco, cada um retornará para o seu povo, cada um buscará abrigo em sua própria terra. Todo aquele que for capturado será transpassado, todos que forem apanhados morrerão ao fio da espada. Seus bebês e colos serão feitos em pedaços diante de seus próprios olhos, suas residências serão saqueadas e suas esposas violentadas. Eis que vou suscitar contra eles as tribos guerreiras dos medos, gente que não faz questão de prata, nem de se deleita com ouro. Seus arcos e flechas ferirão os jovens, e os guerreiros não terão misericórdia nem dos bebês. Seus olhos não olharão com compaixão para as crianças. Ó Babilônia, a pérola dos reinos da terra, o esplendor e adorno do orgulho dos caldeus, será arrasada por Deus, a semelhança de Sodoma e Gomorra, que foram reduzidas às cinzas. Nunca mais será repovoada nem habitada de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Porém, nela as feras do deserto caminharão e descansarão, e as suas casas se transformarão em habitação para um sem número de chacais e corujas. Ao redor saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão no alto das ruínas de suas torres, castelos e fortalezas, e os chacais viverão em seus luxuosos palácios. Eis que o tempo da Babilônia está encerrado e os seus dias de glória não serão prorrogados. Isaías capítulo 14, o fim do exílio na Babilônia. Também podemos ler em Isaías 46, 14, 49, 22, 66, 20. Com certeza Yahvé demonstrará sua compaixão para com Jacó. Ele tornará a escolher Israel e estabelecerá seu povo em seu próprio território. Os estrangeiros se unirão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Pessoas de várias nacionalidades irão com os israelitas para o seu território, a terra de Yahvé. E a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão escravo aqueles que antigamente eram seus donos e dominarão sobre aqueles que antes foram seus opressores. A morte do rei babilônico. E sucederá no dia em que Yahvé te der descanso do teu sofrimento, da tua tribulação e da dura servidão a que foste sujeitado. Que zombarás do rei da Babilônia entoando essa sátira. Como terminou a sua arrogância? Que fim levou o Yahvé arrebentou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes.
que irados feriram os povos com golpes intermináveis, enfurecidos subjugaram as nações com perseguição implacável. O mundo inteiro descansa, está tranquilo, todos irrompem em gritos de celebração. Até os ciprestes e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa, exclamam: agora que fosse derrubado do poder, nenhum lenhador sobe até aqui para pôr-nos abaixo. Nas profundezas, o Sheol, o mundo dos mortos, está todo agitado para recebê-los. Quando chegares, por tua causa, o além desperta os espíritos dos mortos, todos os príncipes e governantes da terra, e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos eles se interpelam e o questionam: então também tu foste abatido como nós e acabaste na mesma condição que estamos? A tua soberba foi lançada também no Sheol, na sepultura, junto com o som de glória das tuas harpas. Eis que agora tua cama é feita de larvas e tua coberta de vermes. Como foi que caísse dos céus, ó estrela da manhã, filha d'alva da alvorada? Como foste tirada da terra, tu que derrubavas todas as nações? Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Contudo, as profundezas do Sheol, da morte, fostes precipitado, lançado foste no fundo do abismo. Os que te veem fitam os olhos em ti e te observam com toda atenção, indagando: porventura é este homem que fazia tremer a terra inteira, que abalava reinos? Que reduziu o mundo a um deserto, arrasou as suas cidades e nunca permitiu que retornassem para sua pátria os seus prisioneiros? Ora, todos os reis das nações descansam com honra, cada um no seu próprio túmulo. Tu, no entanto, foste atirado fora da tua sepultura, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Tu não te reunirás aqueles na sepultura, pois destruíste a tua própria terra e fizeste perecer o teu povo. Portanto, nunca mais se mencione essa descendência de malfeitores. Preparai um local adequado para matar os filhos dele por causa da malignidade dos seus antepassados, para que eles jamais se levantem a fim de reivindicar qualquer herança sobre a terra e cobri-las de cidades. Levantar-me-ei contra eles, oráculo de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, e extirparei da Babilônia o seu nome e os seus sobreviventes, sua prole e toda a sua descendência, diz o Eterno. Farei dela uma morada de corujas e uma terra pantanosa. Hei de varrê-las com a vassoura do extermínio, oráculo de Yahvé dos Exércitos. Oráculo contra a Síria. Yahvé dos Exércitos jurou, declarando: em verdade, tudo quanto projetei se cumprirá, aquilo que decidi se realizará. Esmagarei a Síria na minha terra, nos meus montes a pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo e o seu fardo das costas dele. Esse é o projeto estabelecido para a terra inteira, e esta é a mão erguida contra todas as nações, porquanto esse é o propósito de Yahvé dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão já está estendida, quem poderá fazê-lo recuar? Oráculo contra os filisteus. No ano em que morreu o rei Acás, foi recebida esse oráculo esta advertência: não te alegres, ó Filisteia toda, por ter sido quebrada a vara do castigo que te feria, porquanto da raiz da cobra brotará uma víbora, e o seu fruto será uma serpente veloz. Os primogênitos dos mais fracos e humildes terão pastagem, os indigentes repousarão em segurança, mas farei perecer pela fome a tua raiz, e ela tirará a vida dos teus sobreviventes. Lamenta, ó porta, grita, ó cidade, derretei todos vós filisteus. Do norte vem um grande exército, e nenhum dos guerreiros desertou de suas fileiras. Que resposta se dará aos mensageiros de guerra daquela nação? Ora esta: eis que Yahvé afundou e estabeleceu Zion, que é Sião, e nela encontrarão refúgio todos os atribulados